Bom dia, pessoal! Bem-vindo ao Aqui na França. Eu sou a Ingrid Bonini e eu tô aqui com vocês para fazer conexões do Brasil e da França. Hoje eu vou falar para vocês sobre um pouco da nossa situação aqui na França, de como é que tá essa história do coronavírus, dos atentados, tá todo mundo querendo saber o que tá acontecendo. Então vem comigo que eu vou contar para vocês um pouco de toda essa confusão aí que vocês estão querendo saber. Bora lá? Tá uma confusão. Tu já deve ter visto meu vídeo que eu fiz março-abril de 2020 sobre o confinamento social, o início da pandemia aqui na França e como a gente reagiu, o que o presidente mandou a gente fazer, o que a gente fez, o que a gente não fez, como é que funcionou o confinamento social aqui na França. Eu fiz um outro vídeo no final desse confinamento social porque a gente ficou bem restrito, a gente ficou bem bloqueado mesmo, com regras bem restritas de pagar multas caras se saísse de casa. E aí o confinamento social terminou pra gente, guardando ainda algumas restrições, então eu fiz um outro vídeo depois disso, contando um pouco e mostrando um pouco a situação no momento. E agora estou voltando aqui pra explicar um pouco como é que tá hoje. Tá todo mundo me perguntando que história é essa dos atentados, o que tá acontecendo aí na França com o coronavírus, essa pandemia, como é que tá a situação aí, tá todo mundo morrendo, como é que tá? É o seguinte, o que aconteceu? A gente tava livre, né? Depois do confinamento social, você pode ver no segundo vídeo que eu falei, a gente ficou mais livre, mais solto, sempre cuidando, né? Sempre de máscara. Teve vários momentos ali em que algumas zonas verdes a gente podia andar sem máscara na rua, ou a partir de alguns perímetros a gente devia usar máscara, em outros a gente não precisava usar mais. Então, essas regras foram meio que mudando conforme foi aumentando os casos, de novo, né? Porque teve uma estabilidade ali, depois começou a aumentar. O que aconteceu é que, à medida que foi aumentando os casos, a zona foi aumentando de prevenção, né, de cuidado, de atenção, de aqui você vai ter que colocar máscara. As crianças na escola ainda estavam sem máscara e tal. E aí o que aconteceu? Faz umas 3, 4 semanas o presidente começou a fazer anúncios uma vez por semana, anúncios oficiais que você podia encontrar no site do governo. Inclusive, se vocês querem saber sobre a França e que vocês falam francês, vocês vão no site do governo francês e não em sites outros, né? Porque boatos correm muitos, ideias tem várias, mas o oficial tá no site do governo. Enfim, aí o que aconteceu? Ele tava fazendo um anúncio toda semana, aí teve uma semana que ele fez anúncio que os bares fechariam às 10 em algumas regiões, né? Normalmente aqui na França os bares podem ficar abertos até às 2 da manhã. Todas as festas dançantes, né, que eles chamam, que é todo bar que fosse para dançar ou discoteca, essas coisas assim, estariam fechadas. Por exemplo, eu dava aula de dança num bar e aí todas essas aulas foram anuladas também, porque é considerado como soirée dansante, festa dançante. Então, tava meio restrito assim, até que aumentou mais os casos. Aqui a gente fala de reanimação, né, que seria a UTI, que seria os casos mais delicados, os casos que estão com perigo de morte, né. Como aumentou muito, o perigo real é de lotar esses espaços e ter que escolher quem vive e quem morre, aí rolou mais uma vez o tal do confinamento. O presidente decidiu que os bares iam fechar, fechou todos os bares. Aí fechou os bares durante uma semana e na semana seguinte, ou 2 semanas depois, enfim, nesse movimento aí, nessa muvuca toda, teve o toque de recolher. Às 9 horas não podia mais ter ninguém na rua. Ainda tava rolando cinema, teatro pra criança e tal, mas os shows, né, concertos e tal já não tinha mais, porque normalmente a música rola à noite. Então, nível cultural tava nessa situação aí. Ficamos ali uma semana ou 2 com toque de recolher, todo mundo voltando pra casa antes das 9, o pessoal saía até as 8h30, depois corria pra casa. No último anúncio do presidente, ele falou pra gente confinamento social de novo. Diferente do primeiro confinamento, né, que foi geral, que foi sem poder sair, que não podia nada, todo mundo fazia trabalho em casa. Esse confinamento social ia ser diferente. As escolas iam ficar abertas, as pessoas podiam ir trabalhar na empresa. Não era obrigatório o home office, mas aconselhado o home office para quem pode. A maioria das empresas preferem que os empregados venham trabalhar. E alguns empregados também preferem porque ou tem criança em casa, ou não tem um espaço, né, próprio para trabalhar, ou nem o material. Enfim, isso foi há uma semana atrás, bem precisamente, então foi na quarta-feira passada, que o presidente fez esse anúncio. Na mesma semana, rolou em Nice o atentado contra 3 pessoas na igreja. Sabendo que semanas antes, na mesma semana em que teve a decapitação da menininha de 1 ano no Brasil, um professor também foi decapitado aqui na França por um aluno. E parece que a cabeça dele foi
balançada, assim. Foi horrível. E aí, agora, os atentados em Nice aconteceram. 3 pessoas mortas por 2 jovens de 19 e 21 anos, sabendo que uma dessas pessoas também era uma brasileira, de 44 anos. E a única razão por elas terem morrido é estarem na igreja naquele momento ali. Porque atentado é assim, o pessoal vai, quer matar, mata, e mata quem tá ali, e é isso aí. Não tem uma razão, essa pessoa porque ela fez isso ou essa porque ela fez aquilo. Essa foi a situação de Nice. Nesse mesmo movie ainda teve um islamista que foi morto em Avignon, porque tava com uma faca ameaçando pessoas na rua, mas parece que ele teve antecedentes psiquiátricos. Mas enfim. Então tá uma bagunça, a gente não sabe muito o que tá acontecendo. Eu não sei se as polícias estão um pouco divididas entre cuidar um novo atentado e ver se as pessoas estão saindo na rua quando não podem sair. Aqui, por exemplo, a gente ainda não viu polícia na nossa cidade, quando a gente vai trabalhar ou quando a gente vai passear, porque a gente pode dar uma volta de 1 hora no perímetro de 1 quilômetro, como o primeiro confinamento, com uma atestação. A gente só pode sair de casa com uma atestação que é bem parecida com a primeira, que eu mostrei pra vocês, do segundo vídeo. Diz o que você vai fazer. Rolou também um boato, que a gente nunca sabe, né, se é oficial, que o Senado não aprovou o confinamento. Não sei se você sabe, mas aqui na França, antes de uma lei ser aprovada, o presidente pede, o Senado tem que aprovar para que a lei possa ser colocada em prática. E parece que o Senado não aprovou. Aí eu não sei se está rolando porque o presidente anunciou que é um estado de urgência, né? Então que ele pode agir como ele quiser. Mas o que acontece é que muitas pessoas não estão respeitando. E também é difícil de saber o que pensar, né? Porque o que acontece? No início do confinamento, em março, abril, todo mundo, a maioria das pessoas aceitou o confinamento social, respeitou, tava com medo, né, dessa doença que tava matando o mundo inteiro. Como a gripe já matou, como, né, aí entram várias polêmicas aí. Mas aí o que aconteceu? Saiu o confinamento, as pessoas saíram na rua, foram ver os amigos, né? Várias pessoas pegaram o confinamento, todo mundo aqui era K-contact, né? Que a gente chama que teve um contato com uma pessoa que teve o caso, né? Caso contato. Então, muitas pessoas eram K-contact, todo mundo fez esse teste nojento de botar um cotonete na boca e depois enfiar no nariz pra ver se tem o coronavírus. Muitas pessoas estiveram em contato com pessoas que tiveram o corona e que não morreram e que passaram mal, como uma gripe. Não estou querendo dizer que é como uma gripe, mas é só pra dizer pra vocês que aqui todo mundo, todos nós, já conhecemos alguém que pegou o corona. E aí o que acontece? As pessoas ficaram com menos medo. Ficaram com menos medo porque já viram um monte de gente que pegou corona e que sobreviveu. Poucas pessoas que a gente conhece morreram. Não tô dizendo que não morreram, tem muita gente morrendo, mas são pessoas que são mais velhas, são pessoas que têm dificuldades respiratórias, são pessoas que têm diabetes, enfim, são pessoas com dificuldades e que em situação de risco, mas jovens como nós, talvez eu até tenha pego isso, não sei, porque eu não fiz o teste quando eu fiquei gripada, as pessoas estão com menos medo, então as pessoas não estão querendo respeitar o confinamento, o pessoal tá dizendo que é ditadura, que o pessoal tá querendo viver também, porque tem muita morte por tristeza. A pobreza aumentou na França, porque muitas empresas fecharam, as microempresas também estão com dificuldade, mas tem várias ajudas aí indo para a população, então é uma bagunça, tem muita coisa acontecendo, mas só para explicar para vocês, realmente a situação atual é essa. Na verdade, vocês não sabem, nem a gente sabe, em Paris eu não sei como é que tá, na Bretanha eu não sei como é que tá, no sul da França eu não sei como é que tá, nas ilhas francesas eu não sei como é que tá, o controle das pessoas que estão saindo na rua, mas atualmente nós estamos em confinamento social de novo durante um mês, pelo menos até o dia 1º de dezembro. O que se discutiu foi que a ideia seria confinar todo mundo agora, nesse período, para que depois, durante as festas de Natal, a gente possa ver as pessoas, a família. Não sei se é uma boa ideia, eu deixo vocês aí dar a opinião de vocês nos comentários aqui embaixo, mas é essa bagunça que está acontecendo aqui na França. Então, entre isso, os atentados, a decapitação, e o controle, a gente não sabe mais o que pensar, o que fazer. A gente ainda quer ver os amigos, mas a gente tá se protegendo. Eu tô dando aula ainda pras crianças, e crianças a partir de 6 anos agora usam máscara, antes não usavam. Porque também não tem casos de crianças que morreram disso, ou muito poucas crianças foram contaminadas ou tiveram sintomas de coronavírus fortes, né, a ponto de sofrer e tal. Então não tem, os casos maiores são realmente com pessoas com dificuldade, em situação de risco. Eu acho que são essas as novidades que eu tenho pra falar pra vocês sobre o coronavírus, sobre os atentados, sobre tudo que tá acontecendo aqui. Se tu ainda não viu os 2 primeiros vídeos, dá uma olhadinha, porque daí você vai entender um pouco mais do que aconteceu antes e como a gente chegou até aqui.
Cuidem-se aí no Brasil também, pessoal. Cuidem-se onde vocês estiverem. Cuidem das pessoas que vocês amam. As pessoas mais velhas é que têm mais perigo. Mas não deixem de visitá-las, não deixem de mandar carinho, de mandar atenção, de ligar pra elas, porque elas sentem muita falta de companhia nesse momento. Muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão sofrendo com essa história de se isolar, de isolamento social, de pandemia, de coronavírus, de Covid. Então, sejam presentes mesmo estando longe, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu, dá um like nesse vídeo se tu gostou. Escreve aqui embaixo se você tem mais informações, ou se você tem comentários, ou se você tem outras teorias sobre isso. Te inscreve no Instagram, que lá tem mais novidades sobre o dia a dia da minha vida aqui na França, sobre o que tá acontecendo, paisagens, lives. É isso, gente. Beijo, até mais.